gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre os erros de um filho certo. E o texto base para nós lermos a Bíblia é Lucas 15, dos versos 25 ao 32. Diz assim a Bíblia: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você sempre está comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este teu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Jesus aqui lhe conta uma parábola visando confrontar os fariseus, visando confrontar os escribas, porque eles condenavam a Jesus por receber publicanos, por receber pecadores e comer com eles. O ensino aqui mostra a disposição de Deus em receber pecadores arrependidos. E eu quero perguntar: já aconteceu alguma vez de você ter achado, estar certo, estar cheio de razão, de ter defendido com muita convicção o seu ponto de vista e depois descobrir que você estava enganado? Você já pensou em alguma coisa e tinha convicção daquilo que você estava pensando e depois você percebe que está enganado? O texto aqui que nós lemos, ele mostra a história de um homem que viveu essa experiência. Ele julgou-se completamente cheio de razão e depois ele percebeu que ele não estava. Eu creio que a palavra de Jesus vai servir para todos nós nesse dia. Eu acredito que você poderá descobrir hoje falhas em sua vida, falhas que por muitas vezes passaram desapercebidas. Deus certamente vai lhe mostrar os seus erros, mas também Ele vai apontar o caminho para a libertação. Hoje nós vamos falar do erro do homem que se julgava certo, mas estava errado. O primeiro erro do homem que se julgava certo, mas estava errado, é o de avaliar o seu irmão. No versículo 30 ele fala assim: olha, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Esse irmão mais velho, ele julgou o seu irmão de uma forma errada, porque ele condenava o seu irmão como um perdido, como alguém que não tinha mais chance de mudar, como alguém que já estava condenado, já estava sentenciado a morrer. Nós, por muitas vezes, nós temos esses costumes de analisar as coisas de formas erradas. Quando você julga os outros, você não define os outros, você acaba definindo a você mesmo. Conta-se uma história que um certo senhor, ele foi passar uns tempos fora e foi visitar os seus familiares numa zona rural, e quando ele voltou, ele encontrou ali um senhor chamado João na estação, e ele perguntou para o João, ali na estação de trem, se havia acontecido alguma novidade na ausência dele. Aí João respondeu: olha, o senhor nem imagina,
deu uma ventania tão forte, mas tão forte que derrubou minha casa. Aí ele responde, o homem, isso não me espanta nem um pouco. Disse o Senhor que, aliás, ele era crente, ele era um cristão. Eu bem lhe avisei que seus pecados iam ser castigados, João. Isso é consequência. A ventania derrubou o telhado da sua casa, derrubou a sua casa como consequência do seu pecado, João. Aí João respondeu para ele, sabe que o vento também derrubou a sua casa. Nós temos o costume de analisar as coisas de forma errada. Uma vez eu li uma historinha de uma família de 5 pessoas que eles estavam na praia, não é? E as crianças estavam tomando banho lá de mar, brincando na beira da praia, estavam ali fazendo castelos na areia, quando ao longe apareceu uma velhinha. O cabelo dela era grisalho, a sua roupa era suja, ela estava bem feia, estava bem esfarrapada, e ela sempre resmungava qualquer coisa, enquanto ela apanhava coisas da praia e colocava as coisas que ela pegava dentro de um saco. Os pais das crianças viram aquela mulher, chamaram as crianças e disseram para aquelas crianças ficarem longe daquela velha. E quando a velha passou, pegando as coisas ali perto, estava passando um sorveteiro e eles perguntaram para o sorveteiro, quem é aquela velha rabugenta? E aí o sorveteiro respondeu, olha, aquela velhinha ali, ela dedica a sua vida a apanhar caquinhos de vidro aqui na praia para que as crianças que ficam brincando na areia não machuquem ou não cortem os seus pés. Muitos de nós, infelizmente, temos o costume de analisar as coisas de forma errada. Esse irmão mais velho, ele errou. O erro dele foi quando ele julgou o seu irmão. Ele não conseguiu enxergar mudança no seu irmão. Ele não conseguiu ver transformação na vida do seu irmão. Nós vamos sempre errar em nossas vidas se nós não aprendermos a ter misericórdia. Vamos sempre pecar se nós não aprendermos a ter amor, a ter misericórdia, a acreditar que as pessoas, por mais problemáticas que elas sejam, pode haver mudança, pode haver transformação. Que seria de Pedro? Que seria de Davi se Deus não fosse misericordioso, se Deus não fosse perdoador? A gente sabe do pecado de Davi. Davi foi uma pessoa que se tornou um adúltero e se tornou um homicida. Ou seja, ele traiu a sua esposa, ele matou alguém e ele alcançou em Deus misericórdia. Ele alcançou em Deus o seu perdão. Pedro também. Pedro negou a Jesus. Pedro disse por 3 vezes que não conhecia Jesus e que não era nada de Jesus. Mas Jesus foi atrás de Pedro. Jesus foi em busca de Pedro para resgatá-lo. Jesus trabalhou muito para restaurar e para mudar a vida de Pedro. Jesus agiu com misericórdia. Jesus perdoou a traição, a negação de Pedro. Jesus também perdoa o mais miserável pecador. E o pai aqui que via corretamente, discordou do filho mais velho e afirmou: meu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que seria de nossas vidas se não fosse a misericórdia do Senhor? Que seria de todos nós se não fosse o amor que Deus dispensa a cada um de nós? Vamos olhar para as pessoas que nos cercam, vamos olhar para as pessoas e não chegar a conclusões equivocadas. Jesus falou algo para Pedro lá em Mateus 18, 20 e 21, quando Pedro perguntou para ele: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu vou ter que perdoá-lo? Até 7 vezes?
E Jesus responde: Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós temos que aprender isso. O erro daquele homem que se julgava certo, mas estava errado, é o de avaliar o seu irmão de uma forma equivocada. O segundo erro do homem que se julgava certo, mas estava errado, é o erro de avaliar o seu próprio pai. Nos versículos 28 e 29 diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Eis que há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca o Senhor me deu um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse irmão errou novamente. Ele errou novamente porque agora ele murmurou contra o seu pai. Ele estava reclamando com o pai de ser alvo de um tratamento desigual. Ele estava se sentindo injustiçado. E o pai lhe responde no versículo 31: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. O problema desse moço foi o de murmurar. Murmuração. Você sabe o que é murmuração? O povo que saiu do Egito e foi pelo caminho do deserto murmurou contra Deus. Quando faltou água potável lá na região de Mara, eles começaram a murmurar e perguntando: o que havemos de beber? E depois eles murmuraram de novo pela falta de alimentos. Começaram a colocar Moisés contra a parede, exigindo que Moisés fizesse algo, que desse comida, que desse água. Murmuração, esse é o problema de muitos. As pessoas murmuram por qualquer coisa. E o problema desse moço foi o de murmurar. Se você for pensar no cacto, aquelas plantas que vivem no deserto, os cactos, eles vivem aonde? No deserto. Eles, na verdade, são cheios de espinhos. Mas você já viu a flor de um cacto? A flor do cacto é uma das flores mais lindas que existem. Se o cacto fosse olhar para os seus espinhos, se ele fosse olhar para onde ele vive, no deserto, não recebe água, com toda certeza o cacto não produziria o que de mais belo existe, a sua flor. A flor, ela foi produzida na adversidade, no sufoco do sol quente, no sufoco dos espinhos. A bela flor do cacto, ela é produzida na adversidade. Nós temos, meus queridos, que tomar cuidado com a murmuração. Tem bastante gente que reclama, não é? Quando está chovendo, reclama. Quando está muito sol, reclama do calor. Tem pessoas que parece que vivem grudadas no balcão de reclamações do céu, sempre reclamando. E Paulo diz algo à igreja de Corinto no capítulo 10, versos 10 e 11. Vocês não devem murmurar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no final dos tempos. Nós precisamos mudar em relação a isso. Talvez você, nesse dia, você precisa tomar uma decisão. Em nome de Jesus, pela graça de Deus, você precisa mudar. Mude da rua dos murmuradores e passe para a avenida das ações de graça. Mude, não seja um murmurador. Nós temos que tomar cuidado com a nossa murmuração. Nós precisamos aprender a esperar com paciência. Lute, meu querido, lute, minha irmã, para não cair no exemplo deste filho que se achava certo, mas que na verdade estava errando de uma forma bem grave. O terceiro erro do homem que se julgava certo, mas estava errado, foi o erro
de avaliação. Ele errou ao se avaliar. Versículo 29 diz assim: há tantos anos te sirvo sem transgredir uma ordem tua. O terceiro erro dele foi a falta de humildade. Ele se julgava tão certo, mas ele não era humilde. Ele se julgava perfeito, ele se julgava sem erros. Tem uma frase que diz assim, que soberba é a avenida para o desastre. Não se deixe, meu amado, se dominar por esse sentimento. Não se deixe se dominar pelo orgulho. Você já percebeu que os grandes homens de Deus, eles foram pessoas humildes? Se você for ver Moisés em Êxodo 3:11, o que ele fala para Deus? Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele diz mais, Êxodo 4:10, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Olha a humildade dele aí, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que não poderia falar. Também a gente vê a humildade de Gideão, lá em Juízes 6, 14 e 15, a Bíblia diz assim acerca de Gideão: então se virou o Senhor para Gideão e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu Deus, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olha a humildade de Gideão, dizendo que a família dele era a mais pobre e que ele era o menor na casa de seu pai. Muitos nesse chamado de Deus bateriam no peito e diziam, eu sou o cara, eu sou aquele mesmo, Deus está certo em me escolher. Mas Gideão não fez isso. Gideão disse assim, Senhor, eu sou o menor na casa de meu pai. Jeremias também mostra a sua humildade no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versos 5 e 6. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse Jeremias, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Jeremias, recebendo um chamado de Deus, ele diz para o Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar porque eu passo de uma criança. Olha a humildade de um profeta. A gente vê a humildade de Pedro, quando Jesus vai até eles naquele barco, e ele se prostra diante de Jesus e ele fala para Jesus, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador. Nós precisamos permitir que Deus produza o fruto da humildade em nossos corações. Precisamos aprender a ser humildes. Hoje a gente vê tantos homens e mulheres de Deus arrogantes, pessoas que se acham melhores do que as outras. E na verdade, a Bíblia fala que no reino de Deus, o menor é o maior. A gente aprende pela palavra, aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Nós temos que tomar cuidado com a nossa soberba. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso orgulho. Precisamos ser humildes. A gente vê quando Jesus entra lá em Jerusalém, nós sabemos que Jesus poderia ter entrado num cavalo árabe, Jesus poderia ter entrado num cavalo puro sangue, mas Jesus entra montado num jumento que nem era dele, era emprestado. Então, meus queridos, cultive isso, uma vida de humildade. O erro daquele filho que se achava certo, que se achava absolutamente certo, foi ser orgulhoso, foi ser autoconfiante demais. Então nós sabemos, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos servir a Deus com humildade, sabendo reconhecer nossas limitações, sabendo reconhecer nossas fraquezas,
sabendo que tudo que temos foi Deus quem deu e a glória deve ser dada a Ele, não a nossa capacidade. Lembre-se que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Esses foram os 3 erros do homem que se julgava absolutamente certo, mas que na verdade estava errado. Quem sabe você também nesse dia está tão despreocupado com a sua vida, pensando que está tudo perfeito, e agora você descobre que algo precisa mudar, que algo precisa ser transformado na sua vida. E eu quero perguntar, você tem sido sincero em reconhecer as suas limitações diante de Deus? Você tem sido transparente em reconhecer a sua fragilidade diante de Deus? Muitos, meus amados, muitos têm deixado se levar pela vaidade, têm deixado se levar pelo orgulho, a ponto de não reconhecer mais os seus próprios erros. Nesse dia, Deus está falando ao teu coração. Deus está dizendo para você, talvez você se ache tão certo em relação às suas atitudes, mas Deus está pedindo para você avaliar alguns princípios da tua vida. Será que você tem sido humilde? Será que verdadeiramente você tem vivido uma vida de humildade? Será que você verdadeiramente tem sido servo ou estão te servindo? Será que você serve ou as pessoas que te servem? É dia de você pensar, é dia de você meditar. Talvez você julgue certo de todas as coisas, mas você está errado na tua autoavaliação. Que você possa pensar hoje, e se preciso for, mudar alguns conceitos. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus pode mudar alguns conceitos, se você permitir que o Espírito Santo agora trabalhe no seu coração, para que você avalie de uma forma transparente a sua vida, de uma forma honesta, reconhecendo as suas falhas e seus erros, para que o Espírito Santo hoje mude as suas atitudes em nome de Jesus. Pense nisto, pense hoje e pense agora, e que o Senhor Deus te abençoe nesse dia.